Com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos que vão visualizar e assistir este vídeo, hoje nessa sexta-feira aqui no Monte da Oração, 27 de agosto de 2021, se eu coloco uma palavra no meu coração, vamos compartilhar junto, no livro de 2 Reis, capítulo 1 e versículo 9 a seguir. Então lhe enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe, homem de Deus, o rei disse, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se, pois, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e ao teu 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a lhe enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Esse lhe falou e disse, homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. Respondeu Eli e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e ao teu 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão do terceiro 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Versículo 15, que lindo. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não tema. E levantou e desceu com ele ao rei. Louvado seja Deus. Versículo 16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar Baal, Zebul, de Deus de Ecrom, porventura, e porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra, portanto desta cama a quem subiste, não descerá, mas certamente morrerá. Louvado seja Deus. Que palavra, hein? Palavra maravilhosa e gloriosa é a palavra de Deus. Aqui deu para nós entender que o rei que mandou que esses 50 homens, né, mais o capitão fosse buscar o profeta Elias, a Bíblia está mostrando que este rei, o nome dele era Acazia. E a Bíblia mostra que o Acazia, ele adoeceu. Só que quando esse rei Acazia adoeceu, ele foi buscar a resposta para a sua cura, né? Como diz a Bíblia, louvado seja Deus em Baal, Zebud, Deus de Ecrom, no versículo 16. Este rei Acazia devia de consultar naquele momento ali o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Ele consultava ali o Deus, né, aleluia, de Baal, Deus Zebul, né, Deus de Ecrom. Observa bem que a Bíblia mostra que como ele ali não obtinha a resposta da sua cura, a Bíblia mostra que ele enviou 50 homens, né, juntamente com o líder, com o capitão, para ir buscar Elias. E a Bíblia mostra aqui que esta primeira guarda e essa segunda guarda, elas não humilharam diante de Deus. Dá a entender que a palavra mostra que a primeira guarda e a segunda guarda foi buscar Elias à força, por mando do rei. A ponto, ele para a primeira guarda, Elias falou, respondeu, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e os consuma. A segunda guarda, Elias usou a mesma fala, mesma palavra, né? Se eu sou homem de Deus. E observa bem que essa segunda guarda, elas queriam que Elias descesse mais depressa ainda. Dá a entender aqui que eles veio com uma ordenança do rei para levar Elias de qualquer maneira, para levar o profeta Elias à força. Louvado seja Deus. Mas sabemos nós, pela palavra de Deus, que o profeta de Deus verdadeiro, ele não é movido
aleluia, pela fala de um rei. Ele não é movido pela fala de um homem. Ele não é movido pelo um biotônico fontoura. O profeta verdadeiro de Deus, ele não é movido por uma academia. O profeta de Deus, verdadeiramente, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. Observa bem, a palavra dá a entender que Deus, ele contemplava tudo isso. Deus, ele contemplou a primeira guarda sendo consumida. Deus, ele contemplou a segunda guarda sendo consumida. Mas Deus continuou a contemplar também a terceira guarda. Olha que lindo. E versículo 14. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não tema. E levantou e desceu com ele ao rei. Observa bem que essa terceira guarda, o comandante, ele, não foi sem sabedoria, como foi a primeira guarda e a segunda guarda. O terceiro comandante, ele foi sábio. A Bíblia mostra aqui que ele chegou e se humilhou. Ele se humilhou. E Deus, aleluia, ele percebeu. Deus, ele viu. A ponto de Deus enviar o anjo e falar com o profeta Elias: com esse você pode descer. A Bíblia nos mostra que Deus, aleluia, ele gosta, Deus, ele agrada. Aleluia, quando alguém se humilha diante da presença dele. Quando alguém se humilha diante dele. Porque a primeira guarda foi consumida, a segunda guarda foi consumida porque não se humilhou diante de Deus. Mas a terceira guarda, ela já foi sábia, ela se humilhou diante de Deus. Observa bem, no versículo 13. E tornou o rei a enviar outros capitães dos terceiros, a terceira guarda, 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Observa bem que essa terceira guarda, ela se humilhou, aleluia, diante de Deus. Porque quando a pessoa, ela se humilha diante de Deus, Deus, ele coloca as palavras dele na boca do profeta. Observa bem, Deus, ele ainda tem profeta nesta terra. Tudo bem, a Bíblia nos dá o direito de examinar, mas Deus ainda tem profeta nesta terra. E Deus ainda quer falar, aleluia, com o povo nesta terra, usando os seus profetas fiéis, como Deus usou aqui a vida do profeta Elias. Não podemos desfazer, aleluia, de um profeta de Deus. Quantos hoje por aí desfaz do profeta de Deus? Não analisa, aleluia, a fala, não analisa a mensagem, já vai tomando aquilo ali como uma afronta, já vai tomando aquela palavra ali como uma afronta. Deus não agrada de pessoa exaltada. Deus não agrada de pessoa vangloriosa, pessoa que acha, aleluia, eu já sei, eu sou, eu faço. Não, Deus não agrada. A ponto de Deus dizer na passagem do livro de Crônica: creia no Senhor teu Deus, estará seguro, e creia nos seus profetas e prosperará. Observa bem, a primeira guarda é que ela foi consumida porque ela não se humilhou diante de Deus. Por mando do rei Acasias, veio buscar o profeta de Deus forçado, veio buscar o profeta de Deus, aleluia, pelas suas autoridades, pelas suas forças. A primeira guarda padeceu, a segunda guarda padeceu, mas a terceira guarda, a Bíblia mostra que o rei, ele foi sábio, ele se humilhou. Versículo 13. E tornou o rei a enviar outros capitães do terceiro, 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs de joelho diante de Elias. Por que pôs de joelho diante de Elias? Não que a terceira guarda estava adorando Elias, porque o mensageiro de Deus, naquele momento, naquela hora,
era o profeta Elias. Vamos respeitar um profeta de Deus. Atenção nisso aí. Vamos respeitar. Às vezes Deus usa um profeta para falar com alguém. A pessoa fica duvidando. A pessoa fica encarnecendo. Cuidado. Cuidado com isso. Posição não vai te levar a lugar nenhum. Posição não vai te salvar. Não disfarça, aleluia, da fala de um profeta de Deus. Não disfarça de um mensageiro, aleluia, de Deus. De uma fala poderosa que Deus coloca na boca de um profeta de Deus. Cuidado. Examina. Mas não disfarça de um profeta verdadeiro de Deus. Porque aqui a primeira guarda desfez. A segunda guarda desfez, querendo buscar, por mando do rei Acasia, levar Elias, descer Elias forçado. E Elias, que ele estava no cume do monte. Elias estava no monte. Louvado seja Deus. A resposta de Elias para a primeira guarda, para a segunda guarda foi essa: se eu sou homem de Deus, desça fogo dos seios, o povo consome. E assim sucedeu. Mas a terceira guarda, ela foi sábia, ela se humilhou. Esta palavra nesta manhã aqui neste monte de oração, Deus quer que nós se voltamos, aleluia, a atenção. Não disfarça de um profeta de Deus. Não disfarça de um homem de Deus. Cuidado. Posição, liderança, não vai levar ninguém para o céu. Cuidado. Não disfarça. Tenha sabedoria. Se Deus te colocou nessa posição, abraça, receba. Porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Mas não disfarça da palavra do homem de Deus. Não disfarça de um profeta de Deus. Esta palavra Deus quer trazer ela como uma atenção. Não disfarça. Examina sim. Mas Deus pede, ouça. O Senhor teu Deus estará seguro. E ouça os seus profetas e prosperarei. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, louvado seja.